E aí, cafemáticos e cafemáticas? Já ouviram falar da mandala? Bom, essa é a nova moda que está rolando aí na internet e o pessoal tem ganhado bastante dinheiro, dizem eles, com essa estratégia. É uma estratégia ilícita e usa desinformação das pessoas para tirar dinheiro delas. E é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Na minha opinião, nada mais sacana do que você pegar uma pessoa que trabalha de sol a sol, não estudou direito e falar para ela, ó, me dá seu dinheiro, então investe seu dinheiro nisso aqui, ou então faz esse empréstimo aqui, sabe? Tirar dinheiro de quem está ganhando a vida honestamente, ou de quem é humilde, ou de quem é aposentado. Eu acho muita sacanagem. Isso me motivou a fazer esse vídeo. Primeiro, a gente precisa entender como é que funciona a mandala. É o seguinte, a mandala é um desenho parecido com esse daqui, tá? Tem 8 papéis aí que são fogo, né? 4 vento, 2 terras e uma água. O fogo, ele tem o seguinte papel. Cada um que vai fazer o papel de fogo paga R$100. Esse valor varia, tá? Tem mandalas que você paga 50, 35, 200, varia de lugar para lugar, aí sei lá. O vento convida novos participantes. Esse é o papel deles, tá vendo aqui, ó? Cada vento tem que convidar pelo menos 2 novas pessoas para participar da mandala. A terra, ela está quase virando água, então ela incentiva o vento. Fala, ó, não desiste não, cara, continua aí. Afinal de contas, quem é terra quer virar água, porque a água ganha R$800. Se cada fogo investiu R$100 e são 8 fogos, a água vai receber R$800 e ficar muito feliz com isso. Bom, e daí, né? Bom, antes de continuar mostrando como é que funciona, vamos chamar de forma mais simples eles, tá? O fogo eu vou chamar de F, tem do F1 até o 8, o vento do V1 até o V4, a terra T1 e T2 e a água eu vou chamar só de A, tá bom? Depois de completa, a mandala se divide. Ela vai se dividir da seguinte forma. Primeiro a água evapora. Daí ela se separa em duas e ganha, cada uma vira uma nova mandala, né? Daí esse pessoal que estava na parte de baixo ali vai para essa nova mandala formando esses elementos centrais. E é da seguinte forma que se formam esses elementos aí. Quem vai formar 2 novas águas, né? Quem era terra vai virar água. Quem é vento vai virar terra. E quem era fogo vai virar vento. Então você tem 2 novas mandalas com 16 novos lugares, né? 8 em cada mandala, para chamar mais gente, para depositar R$100 e cada um ganhar 800 e assim por diante. Daí começa, né, a divulgação. A gente tem vaga aqui no nosso grupo, no WhatsApp, tem 8 novas vagas, não sei o quê, para não usuários de matemática elementar. Né? As pessoas não entendem o que está acontecendo ali, elas sabem que alguém ganhou R$800, elas querem fazer o negócio funcionar. Bom, não estou tirando sarro de ninguém aqui, tá? Eu estou só falando, tem pessoas que são humildes, tem pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo mesmo, e tem gente tirando proveito delas. Enquanto isso, a água está lá com seus R$800, tá? Chamando novos fogos lá para participar e sei lá. Isso funciona, penso eu, devido ao nosso interesse de ganhar dinheiro fácil. Né? E tem rolado nos grupos do WhatsApp. O WhatsApp já foi bloqueado pelo menos 2 vezes aqui no Brasil, e eles bloqueiam porque a justiça brasileira não bloqueia à toa. Ela bloqueia o WhatsApp porque os donos do WhatsApp dizem que não tem como descriptografar as mensagens. Ou seja, não tem como pegar quem está fazendo sacanagem ou quem está mandando imagem infantil, pornô pelo mundo, quem está conversando sobre terrorismo e quem está fazendo mandala também. Essas pessoas não vão ser pegas pela polícia, por investigação policial ali, sem que haja denúncia. Então, se ninguém denunciar, ninguém vai ser pego. E é por isso que continua por tanto tempo. Igual foram algumas outras pirâmides aí, alguns esquemas de pirâmides por muito tempo no Brasil. Eu acredito que é por causa disso. Bom, vamos mapear essa enganação. Isso aqui não interessa a muita gente. Se você veio só para saber como é que funciona o esquema, o resto aqui é matemática, tá? Eu quero explicar para as pessoas como é que funciona isso matematicamente falando. E é o seguinte. Vou chamar de rodadas, tá? Cada rodada, a gente vai ter uma nova mandala ali acontecendo. Então, na primeira rodada tem uma mandala e 8 pessoas são enganadas. E o total de pessoas enganadas na primeira rodada é 8. Daí, na segunda rodada,
a mandala se dividiu em duas novas mandalas. Nessa rodada, 16 pessoas serão enganadas, 8 em cada uma dessas novas mandalas. E se eu pegar esse 16 e somar com a quantidade de pessoas que já foram enganadas, que é 8, dá 24. Beleza? Na terceira rodada, eram duas mandalas, cada uma vai formar uma nova, então vai formar 4 agora no total. 4 vezes 8, quantidade de fogos em cada uma, né, vai dar 32. Então vão ter 32 pessoas enganadas nessa rodada, somando com as 24 que já foram enganadas, dá 56 e assim por diante, tá bom? Vou mostrar para vocês que usam Excel, como fazer isso em Excel, se vocês quiserem, tá? E depois eu vou fazer matematicamente como é que o negócio funciona ali, com as fórmulas e tal. Bom, no Excel é o seguinte, você tem 8 pessoas enganadas na primeira rodada, depois você tem sinal de igual, porque é uma fórmula, 2 vezes essa célula anterior, a célula A1. Então vai dar 16, porque a célula A1 vale 8. Se eu clicar aqui e arrastar isso para baixo, vai aumentar esses números da seguinte forma, sempre multiplicando por 2. Observa aqui em cima, nessa barrinha de fórmulas aqui. Multiplicando por 2 a linha anterior dá 64, por 2 dá 128 e assim por diante. É sempre multiplicando pelo que está na linha anterior. Tá bom? Ok. Daí é o seguinte, eu vou pegar e nessa coluna B vai ser o total de pessoas que foram enganadas. Tá? Na primeira rodada foram 8 pessoas enganadas. Na segunda rodada é igual, sinal de igual. Vou clicar aqui no A2, que são 16, mais quantas pessoas que já foram enganadas, que está aqui no B1. E vou teclar Enter. Vai dar 24. É verdade, né? 16 pessoas enganadas somando com as 8 da rodada anterior dá 24. Se eu clicar, segurar e arrastar, aqui nessa beiradinha, observa aqui, vou arrastar até a linha 25. Depois eu vou dar 2 cliques aqui, para os números que não estão aparecendo aqui embaixo aparecerem. Dou 2 cliques, aí apareceu. Tá bom? E é a mesma fórmula, tá? Sempre vai fazer o seguinte, vai pegar o que está aqui, quantidade de pessoas enganadas na rodada, e somar com quantas pessoas já foram enganadas, que é o que está na linha anterior aqui na coluna B. Beleza? Então essa é a continha que dá para fazer no Excel e descobrir de forma empírica, que a gente fala, quantas pessoas que foram enganadas aí. Mas existe uma fórmula matemática para descobrir também esse processo todo. É isso que eu vou falar daqui para frente, tá bom? É o seguinte, essas pessoas que foram enganadas em cada rodada foram 8, depois mais 16, depois mais 32, depois mais 64 e assim por diante, até uma quantidade finita, até um N. Essa somatória de tudo isso daqui que está acontecendo é a somatória de uma PG. PG é uma progressão geométrica. A gente chama de progressão geométrica quando está crescendo numa razão, ou seja, multiplicando por um determinado número, que nesse caso é 2. Olha só, 8 vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64 e assim por diante. Então a razão dessa PG é 2. A gente pode escrever, isso daqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas a gente pode escrever essa soma aqui dessa forma, tá? A somatória até chegar no enésimo valor, na enésima rodada, é o primeiro elemento, o A1, vezes a razão elevado à enésima potência, menos 1, dividido pela razão menos 1, tá bom? Isso se refere ainda a aos enganados da rodada aqui, tá? Daí é o seguinte, a gente vai pegar esses elementos aqui para descobrir quantos que foram no total enganados. A somatória são esses valores que vão aparecer do lado direito, tá bom? E os valores aqui que vão entrar para a gente descobrir o valor são esses daqui que estão nessa coluna. Vamos com um exemplo que fica mais fácil de enxergar. O exemplo é o seguinte, se eu quiser saber quantos foram enganados na quarta rodada, eu vou substituir aonde tem o N por 4. Ou seja, aqui esse Nzinho pequenininho, eu substituí por 4 aqui. Aqui o N está como potência, eu substituí aqui, valor 4. O A1 é o primeiro elemento. Nosso primeiro elemento é
8. Então, eu substituí onde está escrito A1, eu escrevi 8. E aqui embaixo, e aqui em cima também, tem o que significa razão. Como eu falei antes, a razão aqui é 2, né? Sempre é 2 vezes o valor anterior para a gente descobrir o próximo. Então, eu vou substituir onde tem Q por 2. Substituir aqui e aqui. Daí, é fazer os cálculos. Embaixo, o nosso denominador vai ficar valendo 1. Então, a divisão por 1 vai ser o valor que a gente encontrar para esse numerador mesmo. Ou seja, 2 elevado a 4, que é 16, menos 1, dá 15, vezes 8, 120. Certo? Então, na rodada 4, nessa linha aqui, a gente encontra o total de enganados, que é 120. Bom, tem como a gente simplificar algumas coisas aqui. Perceba que o A1 vai ser sempre 8, nesse caso, desse exemplo, tá? E o Q vai ser sempre 2, porque a razão é 2, assim. Sempre está se dividindo em duas novas mandalas. Eu substituí aqui, então, ó, 8, vai ser sempre o A1 vai ser 8, e a razão sempre 2. Aqui embaixo a gente já pode fazer a conta, né? 2 menos 1 vai dar 1, então vai sumir com o denominador. Isso torna essa fórmula um pouco mais simples a gente observar, tá bom? Então vai ficar assim, né? A somatória de n é igual a 8 vezes 2 elevado a n menos 1. E o que significa isso daqui? Isso daqui é o total de pessoas enganadas até a enésima rodada, tá bom? No caso aqui eu escrevi até a quinta, mas isso pode continuar. A ideia, a partir daqui, é a gente descobrir o seguinte, ó. Quantas rodadas levaria para enganar praticamente todo o Brasil? E as condições são as seguintes. Que a gente pegue sempre pessoas diferentes entrando nessa mandala. Quantas rodadas seriam necessárias para enganar o Brasil inteiro? Bom, de acordo com o censo, com o IBGE, nós temos até o dia 13 de 1 de 2017, 206 milhões, quase 207 milhões de pessoas no Brasil. A gente vai arredondar esse valor para 200 milhões, ok? Desconta aí quem não tem internet, um monte de situações que deveriam ser descontadas. Vamos arredondar para 200. Então, o nosso SN seriam esses 200, porque é a soma de todas as pessoas que foram enganadas. E a gente quer descobrir quanto que vale esse N. Lembrando que o SN, a gente acabou de ver que a forma simples dele para esse caso seria 8 vezes 2 elevado a N menos 1. Então, a gente sabe disso, que a fórmula seria essa. E a gente sabe que o SN seriam 200 milhões. Então, só substituir aqui, ó. SN, a gente escreveu 200 milhões. Daí é o seguinte, o 8 está multiplicando, a ideia é a gente isolar esse N. Então, eu vou começar com isso, ó. O 8 está aqui junto com esses valores aqui. Então, ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Ok? 200 milhões dividido por 8, 25 milhões. E eu tiro parênteses aqui porque não é mais necessário. Tá bom? Aqui tem o menos 1. Eu deveria passar ele como mais 1, então somar um dos dois lados, tanto faz como você fala. Mas eu vou decidir ignorar ele só, porque a gente quer um valor aproximado e tanto faz eu encontrar para 25 milhões como para 25 milhões e 1. Tá? O número é muito alto, esse 1 não vai fazer diferença quase para o nosso objetivo. Então, vou só ignorar ele e a gente tem 25 milhões igual a 2 elevado a n. Tanto faz eu escrever desse jeito, como escrever assim também, tá? 2 elevado a n igual a 25 milhões. Daí é o seguinte, olha esse lado direito. A gente precisa deixar ele mais simples. Está complicado trabalhar com ele desse jeito. A gente vai fazer isso por meio da fatoração, que é você pegar e dividir pelos números primos, né? Começando pelo 2. Dá para dividir por 2, 6 vezes a gente consegue dividir por 2, e depois a gente consegue dividir por 5. O próximo não consegue por 3, depois consegue por 5, 8 vezes. Então, a gente vai ficar com esse valor aqui, ó. 2 elevado a n, aliás, desculpa, é igual a 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 8. E a gente, para continuar as contas, vai passar esse 2 elevado a 6 dividindo aqui, tá bom? Fica 2 elevado a n, esse 2 elevado a 6 estava multiplicando, vou passar dividindo, igual a 5 elevado a 8. Como nós temos a mesma base, eu vou utilizar aquela propriedade de subtrair os expoentes. Então, eu vou ficar com a mesma base, 2, e subtrair o n menos 6. Bom, vamos escrever isso de uma forma mais simples aqui. E agora, é algo que, pessoal,
Ó, eu não sei se vocês estão notando, quem está acompanhando o vídeo até aqui, parabéns para você. A gente está usando propriedades que a gente vê em sala de aula o tempo todo e que as pessoas ficam perguntando, mas para que eu quero saber disso na minha vida? Bom, uma das coisas é isso que eu estou fazendo agora. Tem inúmeros outros usos, mas uma das razões seria descobrir algumas contas de vez em quando. Não necessariamente isso, tá? Isso eu estou só fazendo para alertar as pessoas. Só estou dando um exemplo. Mas tem muito uso para isso que a gente aprende na escola, tá? Só queria deixar isso claro. E por que eu estou falando isso? Porque o próximo, muita gente pergunta, para que eu vou aprender isso na minha vida? Logaritmo. Mas eu juro para você, não é tão complicado assim, ó. Se a gente lembrar das regras dos logaritmos, a gente vai ver aqui, ó, que é interessante colocar nos dois lados desse sinal de igual, logaritmo na base 2. Por quê? Porque desse lado aqui, a gente tem o logaritmando valendo 2, e a gente vai poder cortar o log de 2 na base 2, sobrando só o nosso expoente aqui. Tá bom? Então vai ficar n menos 6 do lado esquerdo, e do lado direito vai ficar log de 5 elevado a 8 na base 2. Usando a propriedade do logaritmo de novo, a gente tem como pegar esse 8 que está no expoente e deixar ele como coeficiente aqui. Fica 8 vezes log de 5 na base 2. E usando outra propriedade do logaritmo, que é a mudança de base, a gente pode deixar log de 5 na base 2 como uma divisão. Log de 5 dividido por log de 2. Daí, vamos apelar para a calculadora para ajudar a gente nessa conta aqui. Log de 5 dividido por log de 2. Eu vou ensinar a fazer o log de 5, daí você faz o log de 2 na sua calculadora depois, tá? E depois você faz a divisão desses números. Para encontrar o log de 5 é aqui, ó. Vem aqui nesse log, botãozinho do log, clicou, vai aparecer log lá na sua calculadora, e aí clicou em 5, depois no sinal de igual, vai aparecer lá o valor. Beleza? Lembra de clicar em inscrever-se, tá? E dar like aí no vídeo, se você está gostando, se foi útil. Daí é o seguinte, quando você fizer os cálculos, vai aparecer esse valor aqui, 2,321928, tá bom? Multiplicado por 8, vai retornar 18,575424. Daí esse menos 6, a gente pode passar ele para o outro lado somando, e a soma desses valores vai retornar para a gente 24,575424. Mas lembre-se que a gente está procurando o valor de n, e ele significa quantas rodadas serão necessárias para enganar as pessoas. Então não existe rodada com vírgula. A gente vai ter um número natural. E como a gente tem 0,5 aqui, significa que o 24 não foi suficiente. Teve que ter um pouco a mais. Ou seja, a gente vai precisar de pelo menos 25 rodadas. A gente arredonda para cima. Se fosse 24, nesse caso aqui, mesmo que se fosse 24,1, a gente ia arredondar para cima, tá? Porque é necessário que seja maior do que 24 e que seja natural. E o próximo natural maior que 24 é 25. Bom, precisam então de 25 rodadas para enganar o Brasil inteiro se a gente obedecesse aquelas condições lá de pegar sempre pessoas diferentes para entrarem no fogo. Daí, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo e nem todo mundo gosta ou lembra de matemática e que eu falei muito rápido, mas eu ainda estou aprendendo a fazer vídeo, eu ainda estou querendo, sabe, fazer vídeos que sejam curtos e que dê para explicar muita coisa, mas eu tô nessa, porque não tem como explicar muita matemática falando rápido. E não tem como fazer as pessoas se interessarem por matemática se eu falar muito devagar também. Então, fico nesse impasse aí. Muito obrigado por ter assistido. Eu peço que escute pelo menos os meus 3 últimos pedidos, tá bom? Mesmo que você não faça eles, só escuta. Primeiro, não acredite em dinheiro fácil. Peça para os seus familiares, para sua avó, para o seu avô, sei lá, para quem você tiver, para quem você gostar. Não acredita nisso, sabe? Se une, trabalha. Pô, é legal. Eu acho que falta muito isso. Pessoas criando empresas, se unindo, se ajudando. É bem mais legal do que acreditar em dinheiro fácil e cair nesses esquemas de pirâmide. Eu tô cansado de ver esquema de pirâmide dando muito certo, o pessoal ficando muito rico, enganando os outros, tá bom? Apoia quem te abre o olho, ao invés de criticar. Porque a primeira coisa que eu vejo quando as pessoas falam assim, olha, isso aí não vai dar certo, isso daí é esquema, isso daí é pirâmide e tal. Quem está caindo no golpe fala assim, não, é porque deu certo sim, porque o fulano ganhou.
porque o pessoal tá ganhando dinheiro, você que é bunda mole, você que não quer fazer. Gente, não é por aí, tá? Em particular, se a pessoa tem mais experiência que você, escuta a pessoa. Não é porque a pessoa não gosta do que você tá achando aí que é legal, que ela que tá errada na história, tá? Às vezes é você mesmo que tá errado, cara. Esse argumento aí é muito usado pra música. Tem gente que fala, se não gosta de mim é porque é recalcado. Não, às vezes a música é ruim. Só isso, tá bom? E, finalmente, por favor, compartilha esse alerta para as pessoas. O objetivo não é nem causar problemas, sabe? Para quem está ganhando dinheiro com isso, ou para quem acha que é algo legal. Eu só quero compartilhar esse alerta para que as pessoas não caiam nesse truque, gastando seu dinheirinho suado, tá? Quando elas poderiam estar investindo em alguma outra coisa, nelas mesmas, na saúde delas. E é isso. Chega de cair em golpe e querer dar um jeitinho brasileiro em tudo, gente. Vamos evoluir, sabe? Vamos estudar, vamos fazer as coisas certas, vamos trabalhar. A gente precisa aprender a deixar esse jeitinho malandro de lado. É isso que eu acho. E obrigado pela atenção.